E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão, os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali é o rei fora informar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçados de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pela multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os a minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, reinado, todo começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mantém quê? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se recusarem a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Agora, se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é que pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só a Deus do céu que iremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguido e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que havia nele. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus. Essa leitura que eu li no livro de Apocalipse fala de um julgamento. O julgamento do grande trono branco de Deus. É isso que eu li aqui no livro de Apocalipse. Talvez você esteja vivendo uma vida que não tenha parado ainda para pensar que um dia você vai morrer. Que um dia você vai enfrentar um trono e um juiz. E alguém que vai estar sentado nesse trono. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa tarde é que Deus não tem religião. Você não vai ser salvo porque você é evangélico. Você não vai ser salvo porque você é católico. Você não vai ser salvo porque você faz caridade para alguém. Jesus não mandou ninguém construir templo. Jesus não mandou ninguém construir religião evangélica ou católica ou espírita. Deus, ele não tem religião. O que o Senhor Jesus veio trazer foi o Evangelho. O que o Senhor Jesus veio trazer para o homem foi Ele próprio, como o único caminho que leva o homem ao céu. E eu quero dizer para você nessa tarde, se você pensa que você tem uma religião, você será salvo por isso, você está caminhando para o inferno. Se você pensa que você é uma pessoa boa, humanamente falando, uma pessoa que pratica boas obras, uma pessoa que faz caridade, ou até mesmo uma pessoa que não faz mal para ninguém, mesmo assim você continua sendo um pecador. Você pode pagar os seus impostos, você pode ser um bom pai de família, você pode ser um bom religioso, você pode ir para Juazeiro de joelho com uma cruz nas tuas costas. A Bíblia diz que Deus só aceita um único sacrifício, que é o sacrifício que foi o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. É por isso que não vai adiantar você dar dinheiro para pastor, você dar dinheiro para padre, você andar de joelho, você acender vela, você rezar para morto, você falar com uma estátua. Não vai adiantar. Talvez essas palavras que eu tenho para falar para você nessa tarde sejam as palavras que você nunca ouviu dentro de uma religião evangélica ou dentro de uma religião católica. Porque religião é um meio de ganhar dinheiro. O apóstolo Paulo disse que religião é uma fonte de grande lucro. Toda ela. Se tu for para a igreja católica, de uma forma ou de outra, tu vai ter que dar dinheiro. Tu vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. Se tu for para a igreja evangélica, da mesma forma. Mas nessa tarde eu quero te apresentar aqui um Deus que tu não carrega ele nas costas, que tu não vai pendurar ele na parede. Esse Deus é o Deus que te fez, o Deus que fez o mundo e que fez todas as coisas, e que um dia ele olhou dos céus à terra e não viu ninguém justo. A Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe ninguém bonzinho diante de Deus. Não existe ninguém, nenhuma criatura viva feita por Deus, desde o primeiro homem, Adão e Eva, até o último homem hoje, que possa dizer assim, olha, que Deus possa ter dito assim, olha, esse aí não precisa morrer por ele. Todos pecaram. Maria foi uma serva de Deus. Maria serviu a Deus, obedeceu a palavra de Deus. Porém, Maria foi uma pecadora, ela pecou. João, Pedro, Paulo, pois todos foram uma criatura feita por Deus. Por isso Jesus veio para morrer pelo homem, para salvar o homem. Salvar o homem de quê? Do inferno. Sim, do inferno. Deus fez o inferno para nós? Não. Deus fez o inferno para o diabo, Satanás e seus anjos. Porém, quem é que vai para o inferno? São aqueles que praticam as obras de Satanás. A maioria das pessoas aqui dessa comunidade, eu tenho passado várias cidades do sertão, vim lá de Alagoas, e eu tenho observado a sinceridade que o católico tem,
muitas das vezes o evangélico tem, que o que tem religião tem. E todas essas pessoas religiosas, ela tem fé. Ela tem fé na Maria, ela tem fé no Padre Cícero, ela tem fé no Frei Damião, ela tem fé em Deus, ela acredita plenamente, acredita em Deus, sabe que Jesus é o Salvador. Deus, se desprezar o que Jesus ensinou, porque não é você ter uma religião, amigo, mas é você crer em Jesus Cristo como o único Salvador da alma do homem. Jesus disse assim: creiam em Deus e creiam também em mim. Acreditar em Deus e desprezar Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabia que Maria não pode salvar você? Não salvar ninguém? Você sabia que a Maria não pode ouvir você? Que o Padre Cícero não pode ouvir você? Que o Frei Damião não pode ouvir você? Que a Iemanjá não pode ouvir você? Que a Nossa Senhora de Lourdes não pode ouvir você? Pois são todas estátuas, imagens. E eu não estou falando isso aqui para provocar você. Eu não estou falando isso aqui para ir de encontro com a sua religião. Você pode pegar a sua religião evangélica ou católica, o que seja, e jogue na lata do lixo. Eu quero que você saiba a verdade do que um padre não diz para você, do que um pastor não diz para você. A Bíblia diz assim, que só existe um intermediador entre Deus e os homens. Essa Bíblia que o padre lê, essa Bíblia que o pastor lê, diz isso. O problema é que todas as religiões, ela só vai falar para você aquilo que interessa para o bolso dele, aquilo que interessa para a comunidade evangélica dele, para manter você dentro de um templo, dentro de uma comunidade religiosa. Mas eu quero que você saiba, a Bíblia diz que só existe um intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se você pedir para Maria, Deus não ouve, nem ela mesma vai ouvir, porque os mortos, eles não falam, não ouvem e não vê, diz a Bíblia, mas estão em um lugar esperando o dia da ressurreição para se encontrar com Deus. Olha, Jesus Cristo, ele vai voltar em breve, e mesmo que você não alcance a volta de Jesus, você pode morrer a qualquer momento. A qualquer momento você pode morrer. E eu li um texto nessa tarde que fala sobre o grande trono branco, sobre o julgamento de Deus. A Bíblia diz assim: todas as almas são minhas, a alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, mas a alma que pecar, esta morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão e Eva, é importante você ouvir isso. É importante você entender isso. Quando Deus fez o primeiro homem, Adão e Eva, Deus conversava com Adão e Eva todos os dias. Não havia padre, não havia pastor, não havia crucifixo, não havia religião, mas Deus falava com Adão e Eva. Havia Adão e Eva, e havia Deus, e todos os dias Deus conversava com Adão e Eva. Sabe quando foi que Adão e Eva perdeu a comunhão com Deus? Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram a palavra de Deus. Não existia padre, pastor, papa, templo, não. Deus fez o primeiro homem, todo dia Deus conversava com Adão e Eva, mas no princípio, sabe o que é que havia? A palavra de Deus. Deus disse a Adão e Eva: não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que você comer, Eva e Adão, vocês morrerão. Por que eles iriam morrer? Porque eles iriam desobedecer a Deus. A Bíblia diz que o homem e a mulher que está distante de Deus está morto espiritual. Ele não recebe vida, que é Jesus, porque ele está apartado, distanciado de Deus. Sabe o que aconteceu?
Como é que Deus disse para vocês? Deus disse para você não comer do fruto que está no meio do jardim? Adão e Eva falou, sim, é. E o diabo disse para Eva, olha, você pode comer do fruto sim. Você vai ser igual a Deus. Você não vai morrer. Eles comeram do fruto que Deus tinha proibido e eles foram expulsos do jardim do Éden. E eles vieram a morrer. E a Bíblia diz, por um homem que entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Talvez você esteja ouvindo essa palavra. Eu não quero ser crente, eu não quero participar de religião. E eu digo para você que você está certo, não participe de religião nenhuma, mas seja um servo de Deus. Deixa a cachaça, deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa de adorar boneca de barro, deixa de adorar imagem de escultura, e adore somente a um Deus invisível, que cuida de você. Eu quero dizer para você nessa tarde, quem foi que fez você? Quem foi que fez o homem? Quem foi que fez toda a natureza? Sabe quem foi? Deus. Sabe quem foi? Jesus. Então tu só precisa de Jesus Cristo. Tu não precisa de mais ninguém. Um homem rico, um jovem, a Bíblia diz, ele era rico, religioso, porque o que não falta é religião. Ó, hoje tem religião para gay, tem igreja de gay, tem igreja evangélica de todo tipo, tem igreja católica, tem espiritismo, tem religião para todo tipo de gosto. E nenhuma delas pode salvar você. Não, é só Jesus Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, já existia diversas religiões, já existia diversas denominações religiosas. Você sabe quem foi que matou Jesus? Religião. Você sabe quem matou Jesus? Política. O pecado do homem. Porque Jesus chegou e falou para ele, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabe o que é que Jesus falou para os religiosos da época? Derrubem esse templo. Jesus chegou no meio do templo, falando a palavra do Pai para eles, e eles rejeitaram. Jesus disse, derrubem esse templo. Vocês não precisam desse templo. Vocês são o templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. Aí ficam esses padres aí enganando as pessoas, dizendo que a Igreja Católica é a casa de Deus. Ficam esses pastores enganando as pessoas, dizendo que a Igreja Evangélica é a casa de Deus. Não é, isso é mentira. Igreja Evangélica não é a casa de Deus. Igreja Católica não é a casa de Deus. Você sabe quem precisa ser a casa de Deus? Você, eu. A Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em vós. Sabe o que Jesus falou? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente no meio dele. É interessante que as pessoas são dependentes de uma religião, porque ela aprendeu assim. Aí fica dependendo de padre e de pastor. Se a igreja evangélica fosse a casa de Deus, não tinha um monte de pastor adúltero, e veaco e ladrão lá dentro. Se a igreja católica fosse a casa de Deus, não tinha um monte de padre pedófilo, e todos enriquecendo ilicitamente. A Bíblia diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Você não precisa de uma imagem de escultura, nem de crucifixo, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. E é importante, é necessário que aquele que adore o Pai, adore em Espírito e em verdade. Deus não é um crucifixo. Deus não é uma imagem. Deus, ele é Espírito. Uma mulher religiosa, porque religião foi desde o princípio. Não se engane. Em cada interior desse que a gente passa, tem um monte de igrejinha, um monte de boteco, gospel. Será que eles estão preocupados com a sua alma? Estão preocupados com o seu espírito? Não estão. Porque se essas igrejas evangélicas aí
e a Igreja Católica fosse a casa de Deus e estivesse preocupado em pregar Jesus como Salvador, não tinha nome nas paredes delas, não tinha. Todas eram uma só. Todos pregavam apenas Jesus. Não mandava você rezar para morto. Você sabia que rezar para morto é praticar pecado de feitiçaria, de macumbaria? Falar em Deus, qualquer um pode falar. A Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não seja religioso, mas saiba de uma coisa: se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Será que você precisa de um pastor para pedir perdão a Deus? Será que você precisa se confessar para um padre para Deus perdoar os seus pecados? Não! É interessante que as pessoas obedecem cegamente o que o pastor diz, obedecem cegamente o que o padre diz. O padre vai mandar você rezar 50 vezes Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, e não vai adiantar de nada porque a Maria está morta. A maior mentira do Papa e a maior mentira dos padres é dizer que Maria foi assunta ao céu. Mentira. Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém subiu ao céu. Não tem ninguém no céu. Ninguém vai subir ao céu sem antes passar pelo último julgamento no dia final. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não dá privilégio para ninguém. Deus não é político. Você está pensando que Deus é vereador político? Não. A Bíblia diz que todos vão ter que comparecer diante do juízo de Deus para o acerto de contas. E sabe quem é que vai estar sentado no trono? Não é a Aparecida, porque a Aparecida é uma invenção de pescador. A Aparecida não é Maria, católica, não se engane. Maria foi uma serva de Deus. Você sabe qual foi o mandamento de Maria? Maria era uma serva de Deus, uma mulher temente a Deus. O mandamento de Maria, a única palavra de Maria foi: façam tudo que Jesus mandar. Façam tudo que Jesus mandar. Olha, eu quero dizer para você, a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser pastor, você pode ser padre, você pode acreditar em Deus, pode não acreditar em Deus. Isso é um problema seu. Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, viu? Amém. Você pode acreditar em Deus ou pode não acreditar. Mas a palavra de Deus diz assim, olha: bem-aventurados são os que leem. Ah, eu não sei ler. Bem-aventurados são os que ouvem. Ah, eu não sei, eu não escuto. Bem-aventurados são os que praticam a palavra de Deus. Quem vai estar sentado no trono no dia do juízo é Jesus Cristo. A Igreja Católica, o Padre, o Papa, eles dizem que se morrer um parente seu, você paga ele. Olha o comércio que é. Abre os olhos, católicos. Abre os olhos, evangélicos. Abre o olho, macumbeiro. Abre o olho, feiticeiro. Tem que seguir a Jesus Cristo. Vocês precisam ser dependentes de Jesus apenas. Porque é Jesus que vai voltar. É Jesus que manda no céu. É Jesus que manda no inferno. A palavra é dele, o poder é dele. Quando ele ressuscitou, ele foi o único que ressuscitou ao terceiro dia e disse: todo o poder foi me entregue no céu e na terra. Não sobrou poder para pastor, nem para padre, nem para mim, nem para ninguém. O poder é da palavra de Deus, o poder do Senhor Jesus. O nosso dever é: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Todo mundo acha que é filho de Deus, mas não é. Nem todos são filhos de Deus, mas todos são criaturas. Mas quando o homem, ele crê em Jesus, quando o homem ouve a palavra de Deus, é interessante que você nunca vai crer se você não ouvir. Pare de ficar escutando reza, pare de ficar escutando musicazinhas gospel e leia a Bíblia.
Se você não tem uma Bíblia, eu tenho 30 Bíblias novinhas aqui no carro para dar para você. 30 pessoas que quiser Bíblia aqui, eu tenho Bíblia nova aqui, ó, para dar para você. Sabe por que eu não trouxe o catecismo aqui para ler para você? Porque o Papa, o dono da Igreja Católica, você precisa saber disso, católico. Você é uma pessoa sincera que quer ir para o céu, mas você vai parar no inferno se você ficar seguindo o pastor, se você ficar seguindo o padre, se você ficar seguindo... Existem 10 mandamentos da palavra de Deus, da Bíblia. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20. O que é que diz os mandamentos de Deus? Você pode dizer assim, não, mas a Bíblia foi escrita pela mão do homem. Sim, foi escrita. A palavra de Deus. Não foi uma imagem fabricada de alguém. E não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. Não foi a Igreja Evangélica que escreveu a Bíblia. A Bíblia não é propriedade de nenhuma religião. Ela é a palavra de Deus. Está escrita para aviso nosso. Para aviso. Você segue o caminho que você quiser. Mas Jesus disse, eu sou o caminho. Sabe o que o Papa fez? Os 10 mandamentos de Deus está escrito assim. Eu não estou falando isso aqui para provocar você que tem sua religião. Você pode seguir Satanás se você quiser. A minha função é falar o que está na Bíblia para você. Aí você decide o que você quer. Se você quiser sair da condenação, você segue somente a Jesus Cristo, conhece a verdade e você é liberto. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Êxodo capítulo 20, está escrito os 10 mandamentos. Mandamento salva? Não. Mas ele aponta o nosso pecado. E quando a gente descobre que é um pecador, onde que a gente vai encontrar perdão e salvação? Em quem já morreu? Em quem foi uma criatura? Não. Porque todos pecaram. A gente vai encontrar salvação naquele que pagou pelo nosso pecado na cruz. O único. E que provou que era o Filho de Deus, ressuscitando ao terceiro dia. Então, perdão de pecado não é com o pastor, não é com o padre, não é com o padre Cícero, não é com o Frei Damião. É com Cristo Jesus. A Bíblia que o padre lê diz isso. A Bíblia que eu leio diz isso. E eu vou citar para vocês Êxodo 20, capítulo 20, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Não farás. Você que é católico, você que é macumbeiro, escute. Não farás para ti imagem de escultura de tudo. Ah, vou fazer a imagem de um papagaio, não importa. Ah, vou fazer a imagem do Padre Cícero, não é para adorar, não é para lembrar. Deus disse que não pode. Não farás para ti imagem de escultura de tudo que está em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha o que a Bíblia diz: não se dobre diante de uma imagem, não acenda vela para ela, não reze para ela, não adore ela, não venere ela. Ah, você gosta do Padre Cícero? Você gosta da Maria? Tudo bem, pode continuar gostando, mas não faça imagem, não se dobre diante dela, porque a Bíblia diz que imagem é maldição. Mas por que o padre não diz isso para você? Porque vender estátua dá muito dinheiro. Fazer procissão dá muito dinheiro. Dízimos, ofertas, dá dinheiro para todo mundo. O pastor nunca vai dizer para você que você não depende de ser evangélico para ser salvo. Ele vai dizer: venha para a minha igreja. Você precisa de um templo, você precisa de uma religião. O que eu quero dizer para você é que a salvação não depende de objetos, não depende de homem, depende da fé da pessoa e no crer da pessoa. Por isso que Jesus disse: aquele que não crê já está condenado, porque acredita nas imagens, mas não acredita em Jesus como deveria acreditar. Saber que Jesus morreu na cruz, todo mundo sabe, né? Eu acredito que todo mundo aqui acredita que Jesus é o Salvador. Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Mais importante, o catecismo são a lei dos 10 mandamentos da Igreja Católica. Catecismo, 10, decálogo. Ele alterou o mandamento de Deus. O Papa mudou o mandamento de Deus. Aí eu pergunto para você, qual é a religião que é capaz de mudar a lei de Deus? Será que alguém pode mudar a lei de Deus? E vocês seguem isso? Abram os olhos. O Papa tirou esses mandamentos, que não é para adorar a imagem, e botou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Como que alguém pode amar a Deus sobre todas as coisas, se dobrando? Não foi para você ser um evangélico, botar a Bíblia debaixo do braço e todo domingo for para a casa de Deus. Primeiro que não existe casa de Deus. Não existe mais sacrifício humano para agradar a Deus. Hoje nós vivemos pela graça de Jesus que Ele deu a nós. Vivemos por fé. Tirou todos os mandamentos que disse que não é para adorar a imagem e botou o único mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. O mandamento de Deus que diz: guarde o sábado, observe o sábado para santificar. O Papa mudou e falou assim: guarde o domingo e o dia santo. O mandamento de Deus que diz: não adulterarás, não adulterarás. O Papa botou: não cometerás pecado contra a castidade. Se Deus disse que é uma vírgula, é uma vírgula. Se Deus disse que é um ponto, é um ponto. É por isso que a maioria das pessoas estão caminhando para o inferno. Porque vocês estão sendo enganados. Sendo enganados. E as pessoas pensam: não, quando eu morrer... É isso que o padre ensina. Quando eu morrer, a minha mãe e meu pai vai lá no padre, paga 100 ou 200 reais para o padre, ou comércio. Paga 100 ou 200 reais para o padre vai fazer uma missa de 7º dia depois de morto, para tirar a alma do desgraçado pecador do fogo do purgatório para ir para o céu. Você acredita nessa mentira de Satanás? Você acredita nessa baboseira do diabo? Qual é o desgraçado do pecador, de um pastor, ou de um padre, ou de qualquer ser humano, que pode tirar alguém do inferno se ele estiver lá? Com uma reza e ainda mais cobrada. Sabe por que vocês seguem essas coisas? Sabe por que vocês querem depender de uma religião? Porque vocês não creem em Jesus Cristo. Porque vocês querem estar na cachaça, na prostituição, no adultério, se prostituindo, mentindo, enchendo a cara de cachaça, e depois é só rezar 50 Ave Maria e acender uma vela por imagem e acha que está tudo bem. Não vim convidar você aqui para ir para a religião de crente, não. Nem para ir para a religião de evangélico, não. Mas você precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia é isenta de religião. Você sabe por que o padre usa a Bíblia? Porque as pessoas acreditam na palavra de Deus, e a palavra de Deus é poderosa. Mas eles pisam na Bíblia. Só usa a Bíblia para atrair as pessoas. O padre lê lá: Evangelho de Jesus segundo Marcos. Mas fala toda a verdade para você? Seu pastor também está falando toda a verdade para você? Então eu vim dizer aqui para você: olha, não é brincadeira. Não existe fogo do purgatório. Não existe missa de 7º dia. A Bíblia diz assim: são ignorantes e nada sabem, conduzem uma imagem feita de gesso, de barro, em procissão. É um Deus inútil. Conduzem em procissão uma imagem que não pode falar e nem andar. Isso é a Bíblia do padre, e nossa que diz. Livro de Deuteronômio, a Bíblia diz assim: maldito é a casa que tem uma imagem de escultura. Maldito o telhado de uma casa que tem uma imagem.
Você crê em Deus? Você acredita mesmo em Deus? Você precisa agora crer em Jesus Cristo. Crê em Jesus. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que é mais importante para você hoje? O que é mais importante para você? Ter um comércio? Ser dono de um supermercado? De um mercadinho? Ser um aposentado? Ter um meio de vida para viver tranquilo nessa terra? O que é mais importante para você? Sua mulher? Seu pai? Sua saúde? O que é mais importante para você hoje? A Bíblia diz assim: aquele que não deixar seu pai, aquele que não deixar sua mãe, aquele que não deixar seus irmãos, aquele que não for capaz de dar sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim, não é digno da salvação. Uma grande multidão seguia Jesus. Jesus curou cego, Jesus ressuscitou, Jesus multiplicou os pães e os peixes para uma multidão. No outro dia, a multidão estava maior ainda, porque as pessoas são interesseiras. As pessoas vão procurar religião para ficar rico, para pedir alguma coisa. Jesus olhou para a multidão e falou assim: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês estão me seguindo? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei pão e peixe, porque eu enchi o bucho de vocês, porque eu matei a fome de vocês. Por que você está seguindo a Igreja Católica? Porque você recebeu uma cura de um parente seu, a um pedido, a uma imagem? Por que você está seguindo religião evangélica? Por que você é um católico? Por que você é um evangélico? Porque você recebeu algum benefício? Se esse benefício que você recebeu não estiver de acordo com as Escrituras, quem fez esse benefício para você foi Satanás. Não foi Jesus, não. Porque milagre, cura, até o diabo pode curar. Qualquer um pode, qualquer um ser espiritual pode fazer sinais nesse mundo. Mas todo sinal, todo prodígio, todo tipo de cura que não for de acordo com o que Jesus ensinou é de procedência maligna. E as pessoas estavam seguindo Jesus porque queria ser curado, porque queria benefício. Mas Jesus disse: você é capaz de dar a sua vida por amor de mim? Não? Então você não serve para me seguir. Volta! No outro dia só tinha os 12 discípulos. Então eu quero dizer para você, se você não parar para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus, e seguir o que Jesus ensinou, e ter Jesus Cristo, apenas Jesus Cristo, como seu intercessor entre Deus e os homens, você vai parar no inferno. Não morra acreditando que a Maria é a sua mãezinha, porque ela não é. A sua mãe está em casa, cuidando das coisas para você. Um dia, Jesus estava com os discípulos dentro de uma casa. Chegou um homem batendo na porta: Jesus, Jesus, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora, Jesus, quer falar contigo. Sabe o que Jesus disse? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Apontou para os discípulos e disse assim: aqui está a minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus é a minha mãe e os meus irmãos.
Ele quer que vocês reconheçam Ele como o único Deus. Vocês ficam adorando o Padre Cício, vocês ficam adorando o pastor, Padre, Frei Damião, Maria, não sei quem, não sei quem. Tudo pessoas, criaturas que já morreram. Você vai negar que o Padre Cício já morreu? Ou o Padre Cício está vivo por aí andando? Maria também já morreu. Todos eles, por mais pessoas boas que eles fossem na terra, não tem poder nenhum para salvar ninguém, nem para perdoar o pecado de ninguém. Somente Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você. Não pense que você é evangélico e vai para o céu porque é evangélico. Não estou aqui puxando sardinha nem para evangélico, nem para católico, nem para macumbeiro. Eu não tenho religião nenhuma. Não sou evangélico, não frequento templo de ninguém. Porque nós somos morada do Espírito Santo. E a missão do cristão é ser testemunha de Jesus e pregar o evangelho para todo mundo. Cadê os evangélicos dessa cidade? Glória a Olha, Deus. Aleluia, Senhor. eu vou dizer para vocês que eu já estou indo embora. Deus é bom, né, irmão? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Se você for dentro do templo católico, ali, eu ia pregar lá em frente a eles, mas está tendo missa. E eu não quis pregar lá para não pensar que nós estávamos fazendo uma disputa. O reino de Deus não é por disputa, não. Quem quiser seguir a Jesus, segue. Quem quiser seguir Satanás, segue a Satanás. Quem quiser ser escravo do pastor, dá tudo que ganha para ele e dê. O padre também, problema de quem quiser. Mas vocês precisam ouvir a verdade. Só quem liberta o homem é a verdade. Somente a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Você acha que eu vim aqui abrir uma igrejinha para vocês dar 10% para mim? Para eu falar o que vai agradar a vocês? Não. É melhor agradar a Deus do que os homens. Aleluia. Agradar a Deus do que os homens. Se você for lá dentro da igreja católica agora, eu posso ir lá e vir. Um monte de gente ajoelhado, com uma vela acesa, diante de uma imagem que foi comprada, Tá seco. que foi feita às vezes pela mão de um bêbado. Gente, rezando para morto. Tá bom. Todas aquelas imagens ali representam uma pessoa que já morreu, não é isso? Maria não já morreu? Padre Cícero não já morreu? Todas aquelas imagens ali representam uma pessoa que já foi viva e que foi uma criatura. Não foi uma criatura? Não eram deuses. Rezando para morto. Mas morto não fala, não ouve, não vê. Você vai na igreja católica, tem um monte de imagem lá, não é? Se você for dentro da macumba, olha, você vai na igreja católica, reza para a imagem. Maria, cura o meu filho que está lá em São Paulo. Maria é deusa? Padre Cícero, cura o meu filho que está em Maceió. E Padre Cícero é Deus? Para atender alguém que está em Maceió e ao mesmo tempo atender eu aqui? Esses atributos de onisciência, onipresença e onisciência é dado somente a Deus. Somente Deus sabe o que você está pensando dentro do seu coração. Somente Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Mas quem já morreu, não. Porque são limitados, são criaturas. Você vai de igreja católica e faz um pedido, uma imagem daquela. Meu Deus, cura minha filha de cegueira. Ou seja, Nossa Senhora, cura a filha da cegueira. Aí quando você sai de lá, que você vai lá dentro da macumba, lá dentro do candomblé, lá dentro do terreiro de macumba, a mesma Aparecida que está dentro da igreja católica é a mesma Aparecida que está dentro da macumba. Você acha que a mulher que foi uma serva de Deus estaria envolvida nessa carniça? Deus, a Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve aos demônios. A sua mesma imagem que você pede hoje aqui como santo é a mesma imagem que o macumbeiro está lá, usando vela vermelha, usando vela preta, alguém pedindo, oferecendo bruxaria para os demônios, para matar as pessoas, para botar doença nas pessoas, para separar casais. Abra os olhos.
Não siga pastores, não siga padres, não tenham religião, tenham Jesus Cristo e seja tempo do Espírito Santo e saia para essas praças aí, ó, pregando o Evangelho. Aleluia. Tudo isso eu falei para você, para tentar abrir os seus olhos. Mas eu poderia ficar aqui o ano inteiro sem fechar a boca. Se você não crer, não vai adiantar. Mas um dia, quando você abrir os olhos, lá na eternidade, né? Lá na eternidade, porque todo mundo vai morrer. A hora vai chegar para todo mundo. Um dia, a morte vai bater na sua porta um dia. E quando você morrer, o padre não vai morrer por você também, não, para defender você diante de Deus. A desgraça do ensino errado que ele ensinou para você, quem vai pagar é você no inferno. O pastor do mesmo jeito, ele não vai morrer com você e defender você diante de Deus, não. Mesmo se ele fizesse isso, só existe um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso a morte. E agora o que fazer? Chegue na sua casa, entre no seu quarto, feche a sua porta, quebra essas imagens dentro da sua casa. Leia a Bíblia, você vai descobrir isso. Jesus disse assim: quer falar com o Pai? Entre no seu quarto, feche a sua porta, e Ele vai ouvir você. Você não precisa de uma religião, nem católica, nem espírita, nem evangélica. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Primeiro ponto, para o homem ser salvo. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim: com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Então não adianta você acreditar, ser bonzinho, ser bom pagador. Não adianta isso, tá? Todos nós somos pecadores e precisamos de um advogado diante de Deus. Sabe o que é a lei de Deus? Sabe o que é a lei dos homens? Se alguém cometeu um crime, por mais injusto que a lei seja aqui na terra, por mais injusto que um juiz seja, que a polícia seja, mas se você cometeu um crime, um delito contra a Constituição Federal ou Estadual, você vai precisar de arrumar um advogado para comparecer diante de um juiz ou de uma autoridade policial, um delegado, porque você cometeu um crime. Diante de Deus é diferente não, viu? Que está escrito aqui, ó, que está escrito aqui não é coisa de evangélico, nem de católico, nem de pastor, nem de padre, não. Padre quer ter o dinheiro, pastor quer ter o dinheiro, Deus não quer ter dinheiro, não. Deus quer que você creia nele e confie nele e tenha ele como seu único Deus. Há muitos deuses, Padre Cícero, Parecida e tanta coisa. Aleluia. Olha, o homem vai ter que arrumar um advogado para se comparecer diante do juiz. E quando ele chega lá, ele não chega sozinho, porque ele matou alguém, ele roubou alguém, então ele vai chegar lá. Um desgraçado de um camarada que matou uma pessoa, mas ele chega com um advogado. Foge do flagrante, chega com o advogado, e o advogado defende ele, usa as estratégias que ele tem, usa a lei a favor do bandido e defende ele, e ele tem a pena diminuída ou ele não fica preso, porque ele compareceu lá com alguém para defender ele. Da mesma forma é nós, somos pecadores. Todo dia a gente comete coisas que às vezes não agrada a Deus, e a gente precisa de um advogado que é Jesus. Glória a Deus. O que Jesus fez na cruz? Jesus pagou pelo pecado do bandido, pelo pecado do bonzinho. Aí quando o bandido se arrepende de Jesus, Jesus me perdoa. O Senhor diz: eu já paguei a sua dívida, eu vou te perdoar porque você se arrependeu. Se alguém morrer sem o advogado que é Jesus Cristo, ele vai chegar diante de Deus, a autoridade máxima do céu, e vai se achar culpado, porque ele transgressou da lei.
Então não morra sem pedir perdão a Deus. Pedir perdão a Deus. Não morra, viu? Não morra acreditando que as imagens fazem alguma coisa por você. Senão você vai para o inferno. Não estou falando isso aqui para brigar com você, não. Para discutir religião, não. Cada um tem a sua religião e cada um vai para o inferno com a sua religião mesmo. Mas quem quiser ter o pecado perdoado e seguir a Jesus Cristo, não vai participar de religião nenhuma. Vai acreditar num Deus que ele não pode ver. É por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não seja católico, não tenha religião. Tenha Cristo no seu coração e na sua vida. Glória a Deus. Tá bom? Amém. Glória. Porque olha, Jesus disse assim: nos últimos dias haveria fome, guerra, doenças, que são as pestes, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Haverá muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Mateus capítulo 24, a Bíblia diz: assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto na época das gerações de Noé, comiam, bebiam, casavam, se prostituíam, tomavam cachaça. Mas Deus disse para Noé: Noé, faça uma arca. Bote dentro dessa arca os animais. Noé passou 120 anos pregando e construindo a arca, mas ninguém acreditava. O pessoal dizia: você é um velho doido. Mas um dia Deus disse: Noé, entra na arca. E Deus fechou a porta. Sabe o que aconteceu? Deus mandou chuva, matou todo mundo. Matou mulher, matou criança, matou bebê, matou buchuda, matou raio, matou todo mundo. E alguém pode dizer: não, Deus é amor. Essa é a conversinha do evangélico. Essa é a conversinha do católico. Deus é amor, deixa eu tomar minha cachaça. Deixa eu ser gay. Que Deus é amor, Deus ama todo mundo. Não. Você sabe quem é o amor de Deus? Jesus Cristo, que foi enviado, que morreu numa cruz para perdoar você. Mas se você não aceitar o que ele fez por você, você vai para o fogo do inferno. E a missa não vai tirar você de lá, porque isso é mentira do diabo. Não existe fogo de purgatório, nem missa de sétimo dia. Levítico, a Bíblia diz: não se deite mulher com mulher, porque isso é abominação a Deus. A gente vê um monte de lésbica. Aí vão pagar no dia do juízo. A Bíblia diz, Levítico: não se deite homem com homem, porque isso é abominação a Deus. Isso não é homofobia, isso é a palavra de Deus. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas sabe o que esse Brasil tem? Uma padroeira, uma Aparecida que nunca apareceu, porque ela está morta. Se vocês obedecessem Jesus, você não tinha um monte de estátua nessas cidades por aqui. Vocês tinham um Deus dentro do seu coração e praticava as obras de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus se parecem com Deus. Quem é filho de Deus é nascido de Deus, se parece com Deus, faz as coisas que agradam a Deus, prega a palavra de Deus. Não precisa de imagem, não precisa de pastor, não precisa de padre, não precisa de templo. Precisa de ter comunhão com Deus através das Escrituras. É difícil, né, entender? Depois de tantos anos as igrejas evangélicas pregando errado, que você tem que ter um templo, tem que ter um ministério, tem que ter um pastor. Acaba o teu gás e vai pedir lá ao pastor para tu ver o que ele vai dizer aqui. Vai! Você precisa de Cristo para ter comunhão com Ele. Dom, você sabe o que é dom? Dom é a capacidade que Deus te deu para
você trabalhar, é a habilidade que você tem de fazer as coisas. Sabe o que é ministério? É a ação do desenvolvimento do dom que Deus te deu. Ministério não é Assembleia de Deus, nem Deus é amor, nem batista, nem quadrangular, nem CCB. Isso aí é comércio religioso. Ministério é o desenvolvimento do trabalho que você faz. Dom é a capacidade que Deus te deu. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, e vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra, em Pernambuco, no Ceará, nas Alagoas. Onde você chegar, você vai falar a verdade da palavra de Deus. A Igreja Católica, no ano de 320 depois de Cristo, fazia fogueira de Bíblia, matava cristãos aos montões, porque o imperador Constantino declarou naquela época, quando ele invadiu Israel, que todo mundo teria que ser católico, senão morria. Hoje em dia você é católico, você não sabe nem porquê, mas você pode se tornar um filho de Deus, para se parecer com Deus nas ações, produzir frutos que agradem a Deus. Deus abençoe sua vida. Se você não tem uma Bíblia, se você é um católico que não tem uma Bíblia, eu te dou uma Bíblia de presente para você conhecer as Escrituras. Deus te abençoe, em nome de Jesus.